Oi, pessoal! Hoje a aula de história é sobre Egito e Mesopotâmia, mais precisamente sobre governo e religião, que naquela época era concentrado na figura de uma pessoa só. No caso da Mesopotâmia, era um rei, e no caso do Egito, era o faraó. Vamos juntos assistir o vídeo e conhecer um pouquinho mais da história da humanidade. Beijo! Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre Egito e Mesopotâmia, mais especificamente sobre religião e governo e como esses dois poderes se fundem num só, numa figura só. A religião, ela sempre esteve presente desde os primórdios da humanidade. A gente tem conhecimento, a história tem conhecimento de que desde sempre o homem, de alguma forma, ele tinha uma religião, ele acreditava em alguma coisa, e no começo lá, desde o homem primitivo, dos nômades, já tinha registro de que ele venerava deuses, ele agradecia, fazia oferendas. Então sempre esteve presente a religião na vida das pessoas. A gente percebe bem definido semelhanças entre os povos, entre as religiões, né, desses povos antigos. Então, basicamente, eram povos politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, não num só, como a gente é mais comum hoje em dia. Geralmente, eles estavam ligados à natureza e à agricultura, ou seja, eles agradeciam a colheita que tiveram ou pediam, né? Faziam pedidos para que a colheita fosse boa, para que eles não tivessem nenhum problema de colheita. Então, eles pediam por geralmente coisas ligadas à natureza, à fartura nesse sentido. Tanto no Egito como na Mesopotâmia, os deuses podiam ser representados com pedaço de partes de corpo de homem, partes de corpo de animal. Podia ser corpo de animal, cabeça humana ou ao contrário, tá? E os poderes políticos, como eu já disse, os poderes político e religiosos, eles eram inseparáveis. Eles estavam sempre numa figura só, demonstrados numa figura só. Vou dar alguns exemplos para vocês só terem uma ideia de como cada deus representava alguma coisa e sempre estava ligado a alguma coisa da natureza, né? Ó, lá no Egito tinha o Ra, que era o criador do mundo, e deus do sol, Horus, protetor das famílias, Sete, deus da guerra. Mesopotâmia, Enlil, deus do ar, Enki, deus das águas, Utu, deus do sol. Então, geralmente, não era regra, mas geralmente a maioria dos deuses estavam ligados a coisas da natureza, a proteção da natureza. Então, eles atribuíam aos acontecimentos da natureza sempre aos deuses. Os deuses estavam felizes, os deuses estavam satisfeitos, ou eles tinham feito alguma coisa que os deuses tinham ficado irritados e mandaram castigo. Então, os acontecimentos da natureza, os eventos da natureza sempre estão ligados à vontade e ao humor dos deuses. Tanto no Egito como na Mesopotâmia, o rei, né, a figura de governo, a figura que comandava, ela sempre estava ligada à religião. Então, era uma única pessoa esses dois poderes. Na Mesopotâmia, a gente tinha o chamado rei. O rei é que governava as cidades. O rei, ele não era uma figura divina para os mesopotâmicos. Ele era uma pessoa que era como se fosse um porta-voz. Ele representava os deuses, tá? No Egito, então, na Mesopotâmia, ele não era divino. Ele era uma pessoa normal, mas ele tinha esse poder de servir de representante dos deuses. Então, ele era muito respeitado e tinha poder sobre as pessoas justamente por causa disso, porque ele era o representante. Ele era a ponte entre os deuses e as pessoas. No Egito era totalmente diferente. No Egito, quem governava era o faraó. Só que o faraó era uma figura divina. Ele não era uma pessoa normal. Ele era o próprio Deus, tá? Então, tinha os deuses, só que tinha o faraó, que era o governante, e ele era divino. Ele era muito respeitado porque ele era
o Deus, propriamente dito. Para tudo isso acontecer, para eles agradecerem, para eles fazerem oferendas, eram feitos rituais religiosos, sempre, como eu já disse, ligados a esses aspectos da natureza, aos ciclos da agricultura. Então, faziam festas para o início da plantação, para tudo dar certo, faziam festas para colheita. Então, geralmente estava sempre ligado nesse sucesso da colheita, da plantação, da fartura. Na Mesopotâmia, os templos religiosos eram zigurates, que eram grandes construções bem altas, geralmente no centro da cidade, onde dentro eram feitos, né, os rituais, e no topo eram feitos os rituais mais importantes, religiosos, lá no topo. Então, tinha um lugar de destaque no meio da comunidade, no meio da cidade. As pirâmides no Egito, elas não serviam para fazer nenhum tipo de ritual. As pirâmides funcionavam como túmulos, só que as pirâmides, elas eram apenas para os faraós. As outras pessoas, elas não eram colocadas em pirâmides, elas eram colocadas em outros lugares, em outros tipos de túmulos. As grandes pirâmides que a gente vê no Egito, nas fotos, eram reservadas só para os faraós, porque os faraós eram deuses para eles. Lá no Egito, eles tinham um ritual de mumificar os faraós e também as pessoas mais ricas, os sacerdotes, eles também eram colocados eles também eram mumificados. Então, como é que funcionava esse processo de mumificação? Esse processo de mumificação, ele tinha um monte de etapas. Resumidamente, eles tiravam, depois que a pessoa morria, eles tiravam todos os órgãos internos para não ter perigo de apodrecer, né? De entrar em decomposição. Então, eles retiravam todos os órgãos internos, guardavam só o coração, porque eles tinham uma crença de que o coração tinha que ser pesado, daí dependendo do peso que o coração tinha, é que daí a pessoa ia ter mais possibilidade de... Se o coração fosse mais leve, quer dizer que quanto mais leve fosse o coração, a pessoa ia ficar... Ela era melhor, ela foi boa durante a vida. Então, se o coração fosse pesado, ela não tinha sido tão boa. Então, era... direito, quanto mais boa a pessoa, ela tinha mais direito de viver eternamente. Então, eles tinham essa crença. Então, o coração era retirado e separado. Os outros órgãos eram desprezados. Aí, eles faziam todos os rituais de lavagem com ervas, deixava de molho, tudo isso para não deteriorar a pele. E aí, eles enchiam, faziam um enchimento. E só depois disso tudo enrolavam com aquele tecido que a gente sempre vê as múmias, né? Com aquelas faixas de tecido. Depois de todo esse processo, eles eram colocados em sarcófagos, que é como se fosse um caixão, né? E sepultados em grandes túmulos. Mas, como eu disse, nas pirâmides só ficavam os faraós. Egípcios, eles mumificavam os seus faraós e seus sacerdotes e até pessoas bem colocadas na sociedade deles, porque eles acreditavam em vida após a morte. Então, eles conservavam o corpo através da mumificação para que pudesse, depois da morte, continuar com o corpo intacto. E nas tumbas, né, nas pirâmides, eles não colocavam só os corpos, eles também colocavam bebida, comida, eles colocavam as joias, roupas, representações de animais de estimação e às vezes até criados, porque eles acreditavam que, como tinha vida eterna, como tinha vida após a morte, eles iam usufruir desses bens materiais depois da morte, tá?
Como eu disse antes, ele era preservado porque eles consideravam um órgão muito importante, que além de ele ser pesado para revelar se a pessoa foi boa durante a vida e tinha direito à vida eterna, ele também era um órgão que continha todas as emoções da pessoa, que guardava todas as emoções. Então, eles acreditavam muito nisso, de que eles seriam julgados por todos os deuses depois da morte. Então, eles guardavam o coração para ser pesado e para manter as emoções depois da morte.